Evangelho de João é o quarto evangelho. Como disse o presbítero Arthur semana passada, eu vou fazer uma breve reflexão. Breve mesmo. Engraçado. Uma breve reflexão, breve mesmo. Que isso? Eu acho que é porque eu não sou tão breve assim. Mas eu queria ler a história dessa mulher com vocês. Já enquanto nós lemos, eu queria que você tivesse a seguinte pergunta na sua cabeça. Eu queria que enquanto a gente lê, você perguntasse qual é o valor de uma vida. Enquanto nós lemos, enquanto a gente lê essa passagem, eu queria que, enquanto a Bíblia vai sendo exposta e o Espírito Santo vai aplicando sempre a palavra de Deus no seu coração e no meu, porque o Espírito opera pela palavra de Deus, e eu quero que você perceba e pense qual é o valor de uma vida, enquanto nós lemos essa passagem. Evangelho de João, capítulo 4, é aquela história que você já conhece, de Jesus no poço de Sicar com a mulher samaritana. Ora, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta da meia-noite, do meio-dia. Férias, suas lindas, onde estão vocês? Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Ora, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento,
Os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, grandiosa é a palavra do Senhor, pequenos somos nós. Que condições nós temos, Senhor, de compreender tão grande revelação, e que condição nós temos de compreender quem é o Senhor. Obrigado por nos deixar sua palavra revelada, nos deixar seu Filho que se encarnou e está na glória, e especialmente por nos dar o Espírito, que é aquele capacitador, o Deus que está com a gente hoje, para poder nos fazer compreender melhor Cristo, a sua obra, seu amor, sua misericórdia, Deus, a sua salvação. Por favor, Senhor, ilumina o seu povo para entender sua palavra, ser desafiado no coração, ser encorajado na alma, para poder continuar vivendo de maneira digna do nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E é no nome desse Jesus que está à direita do Senhor que nós oramos, meu Pai, só por causa dele. Amém. Meus irmãos, qual é o valor de uma vida? Qual é o valor de uma vida? Talvez você, como eu, goste da música popular brasileira e você goste de ouvir Gonzaguinha. Eu adoro Gonzaguinha. Como um cara na década de 70 e 80 com um violão na mão e uma história de vida tão interessante conseguiu escrever tantas coisas maravilhosas como Gonzaguinha. E para mim, a obra magistral dele é quando ele escreve aquilo que vocês já sabem: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. E aí ele diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Essa música é maravilhosa porque ela é composta por uma dezena de perguntas. Ele começa a dizer assim: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. É uma centena de inquietações no coração. E ele faz várias perguntas, porque ele diz: pô, a vida é um nada no mundo, é um sopro do Criador. O que é a vida? Ele não sabe responder. E como ele não sabe responder, ele diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças. Já que eu não sei, quer dizer o seguinte: ó, a vida é bonita, vamos viver a vida. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: Gonzaguinha, qual é o valor dessa vida? Qual é o valor dela? Quanto uma vida vale? Quanto a gente está disposto a valorizar a vida que nos foi dada? Quanto nós estamos dispostos a isso? Se nós voltarmos um pouco no tempo e, por exemplo, chegássemos para um grego e perguntássemos assim: macedônios, vocês aí da Grécia, quanto é que vale uma vida? Os macedônios diriam para vocês assim: a vida vale a honra de ser vivida. Olha, é por isso que você assiste filme e aí você vê aquele monte de guerreiro espartano entrando na guerra com os outros, e a espada para um lado, a espada para o outro, e os caras morrem tudo. Aí você olha para a televisão e você fala assim: rapaz, eu não ia numa guerra dessa aí não, meu irmão. Você tá ficando doido. Como é que você desce de um navio, entra numa batalha dessa e o pau quebra? É ruim, hein? Não é assim? Quando vocês assistem esses filmes velhos, não é assim que vocês ficam? Quando vocês vê filme da Segunda Guerra, que os caras vão e eles descem num lugar, você vê os caras tomando tiro, você fala: meu irmão, eu não entrava num negócio desse aí, mas nunca. Se você perguntasse para um viking, por exemplo, de 1000 anos atrás, se chegasse para um guerreiro viking e falava assim: então, meu irmão, qual é o valor da vida? Ele ia dizer para você assim: a vida vale honra. Um homem tem que ter honra. Você tem que estar disposto a morrer pelo que você acredita. E aí eles faziam isso também. Os caras entravam nas batalhas, meu irmão, e o pau quebrava. Aí a pergunta que eu faço para cariaciquense: é brincadeira, né? Sair de Macedônio, Viking para Cariacica. Ô, gente, é difícil demais. Aí se você perguntar para os cariaciquenses do século 21 e falar para a gente assim: quanto é que vale a vida de uma pessoa? Quanto é que alguém vale?
Bom, se o Gonzaguinha não sabe explicar, se para os gregos e para os vikings era honra, para nós cariaciquenses a gente vai dizer assim, para nós a vida vale o tanto que a gente puder ser feliz. O tanto que a gente puder ser realizado. E aí vocês percebem, meus irmãos, há uma frase que é atribuída a Chesterton, que é um pensador católico do início do século passado, em que o Chesterton dizia o seguinte: você consegue observar como uma sociedade ela valoriza a vida, como ela cuida das suas crianças. Chesterton está falando isso por causa do grande número, já naquele período, que aumentava a quantidade de abortos. Então, a maneira com a qual a gente concebe a vida das crianças, por exemplo, e a vida desde a concepção e do ventre, isso já mostra como uma sociedade valoriza crianças. Aqueles que buscam, por exemplo, legalização do aborto, eles dizem, é questão de saúde pública, a gente tem que fazer isso porque é melhor que a criança não nasça, porque se ela nascer, ela vai dar trabalho para todo mundo. Sabe, esse tipo de pragmatismo, que no final das contas, sabe o que está por trás disso? Não é saúde pública, não é nada, porque a gente não valoriza a vida. A gente banalizou o sexo porque a gente está afim de prazer, e aí no final das contas, quem sofre com isso é a vida das crianças. Porque, na verdade, a gente não valoriza a vida no século XXI. Querem ver? Casamento. Observem como é que as pessoas nos aconselham no nosso tempo. Elas nos aconselham a que se você começa a ter muito problema conjugal, se você começa a ter muito problema, se você começa a não falar mais a mesma língua do seu cônjuge, se você não começa mais a ter, incompatibilidade de gênios, incompatibilidade de ideias, as pessoas falam para você assim, termina o casamento, arruma outro. Por quê? Porque é melhor que você viva uma vida feliz. Olha o valor da vida pra gente, olha só. Lembra que eu falei com vocês o seguinte, pega casais, e aqui eu não estou criminalizando esses casais, mas eu quero que vocês pensem do casamento. Alguns casais que têm um filho só, ou resolveram não ter filhos, ou às vezes têm 2 filhos, e aí... eu vou falar 3, que é o meu caso agora, vai. Mas não é, eu não quero criminalizar pessoas, mas é assim, você não vai ter mais filho por quê? Que o cara pega e fala bem assim, rapaz, eu quero viver, estou a fim de viver. Por quê? Olha o valor da vida. Não tem vida, porque cuidar de outro ser humano não é vida. Dar a vida por um ser humano para criar uma criança não é vida, porque vida pra gente é só realização. Vida pra gente é felicidade. Então se eu tiver mais de um, se tiver mais de 2, vai. Se eu tiver mais de 3... Agora eu estou tendo a 3ª menina, já teve um pecador aí que falou assim, e aí pastor, vai tentar o 4º? Eu falei, calma filho. Madalena nem chegou, vocês já estão querendo arrumar o Luizinho. Pera, calma. Não é para você ficar culpado, eu só estou querendo que você entenda o espírito da nossa época. Pessoas para nós atrapalham, filhos atrapalham, casamento atrapalham, pessoas atrapalham, porque o valor da vida, não há valor da vida para nós há valor em entretenimento, para nós há valor em felicidade, para nós só há valor realização própria, só isso. Esse é o nosso período, esse é o nosso tempo. Agora, quando eu olho, por exemplo, Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 5, eu percebo qual é o valor que o diabo dá para uma vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Pastor, você está ficando doido, o diabo valoriza a vida. Você não tem ideia. Valoriza tanto que Jesus chega numa cidade chamada Gadara. Quando ele chega em Gadara, ele encontra um menino que está endemoniado já a vida inteira. E qual é o valor que Satanás deu para aquela alma? O diabo investe tanto nele que bota uma legião de demônios dentro daquele cara. Percebam isso? O inferno investe muito numa vida. Porque até Satanás consegue perceber o valor de uma alma. Até Satanás consegue perceber o valor de uma vida. Mas e para nós, qual é o valor de uma vida? E a pergunta que eu queria que vocês fizessem para Jesus, qual é o valor de uma vida? Vocês estão diante de um texto que vai ser escrito para gregos. João vai escrever esse texto ainda no século I, escrevendo esse texto para gregos. Para os gregos compreenderem quem é Jesus. Para os gregos daquela ocasião entenderem que Jesus é Deus. Entenderem que Jesus é o Senhor. Aqui ele chega diante desse texto e
Quando vocês terminam o capítulo 3, vocês vão perceber o último versículo, observem aí na sua Bíblia, o último versículo do capítulo 3, verso 36, está dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O João, ele organiza esse texto, porque ele vai dizer agora como é que acontece quando alguém crê no Filho. Quando alguém crê no Filho para ter a vida eterna. E ele vai trazer o paradigma da mulher samaritana. Jesus começa a levantar um burburinho, verso 1 e 2, fica olhando para a sua Bíblia. Jesus começa a levantar um burburinho porque muitas pessoas estão sendo batizadas. No primeiro século, quem poderia batizar alguém? Batizaria-se em Israel só o profeta prometido. Só o Messias poderia batizar. E eles estão esperando. Quando os fariseus começam a ver João batizando, eles vão lá e perguntam assim: você é o Messias? Você que é o Cristo? João diz: não, não sou eu não. É um que vem depois de mim. E aí vem Jesus. E as pessoas começam a ser batizadas. Mas por que elas começam a ser batizadas? Porque Jesus está querendo dizer que o reino de Deus chegou. E é para que elas se arrependam dos seus pecados. Por isso, eles começam a ir atrás de Jesus, querendo dizer assim: você é o Messias, você é o Rei, você é o Senhor. Jesus sabe que não está na hora dele ainda. Essa história inteira, ela acontece numa faixa de mais ou menos 200 quilômetros de distância. Só para você tentar entender. Dá quantos quilômetros até Cachoeiro? 180? Então, isso tudo aqui aconteceu mais ou menos daqui em Cachoeiro. Então, aqui seria a Galileia. Meio do caminho é onde? Então, aonde Jesus está ia ser Iconha. Ok? E lá em Cachoeiro ia ser a Judéia. Ok? Jesus está mais ou menos lá em Cachoeiro e ele fala: ei, meu irmão, eu preciso sair desse lugar. E aí o que ele faz? Bom, o Uber na época não vinha, o aplicativo não funcionava. O que Jesus faz? Tenho que ir a pé, cara, não vai ter jeito. 3 dias de viagem, andando. O que é que tinha no meio do caminho? Porque ele podia atravessar o Jordão, subir a montanha, descer 6 dias de andar, de caminhada. Ele não vai fazer isso. Não vai. Então Jesus vai pelo meio do caminho, ele vai pela Samaria, ele vai passar por Iconha, vamos dizer assim. Aí ele chega nessa cidade, porque ele não quer que os fariseus vejam ele. Ele chega nessa cidade, Sicar. E Sicar ficava exatamente numa bifurcação. Se você fosse para noroeste, você ia para uma cidade samaritana, na verdade 2. E se você fosse para o noroeste, se você fosse para o leste, você ia para uma outra cidade. Jesus para, porque ali em Gênesis 33, Jacó comprou essa terra. E quando ele morreu, ele dá essa terra para José. Tanto que vocês vão observar que Jacó está enterrado ali, e Josué vai dizer que também José está enterrado ali. Esse é o lugar sagrado para eles, porque tem um poço de 30 metros de profundidade que foi cavado, aonde a turma vai buscar água. Jesus para, cansado, porque até Deus encarnado debaixo do pecado cansa. Se Jesus cansava, fica tranquilo, você vai cansar também. Jesus para e ele começa a esperar os discípulos, porque eles foram num povoado perto, Sicar, mais ou menos 1 quilômetro de distância a pé. Jesus para no poço enquanto os 12 vão e ele fica sozinho. O texto não diz por que ele está sozinho, não posso extrapolar. Jesus está sentado, esperando. E aí aparece uma mulher. 12:00. Isso não é normal. Pegar água 12:00, nenhuma mulher no primeiro século, com 50 graus na cabeça, pega água 12:00, meu filho, no poço. Alguma coisa tem nessa mulher para ela não ir com as mulheres de Sicar pegar água 6 horas da manhã, que é o horário que elas iam. Alguma coisa está acontecendo. Jesus, sem fazer nada, resolve implicar com a mulher. Ele disse assim: ei, moça, você me dá uma água, por favor? A moça se assusta. Porque tem uma briga enorme e antiga entre samaritanos e judeus. Essa briga começa já em 722 a.C., quando o reino da Assíria veio e levou todo samaritano levou embora esses caras e os judeus ficaram.
Alguns ficaram na Samaria só. O resto foi tudo levado embora. Mas, quando eles começaram a voltar do exílio, Neemias capítulo 12 vai dizer que aconteceu uma coisa muito interessante lá. Porque os samaritanos começaram a se misturar. E teve um sacerdote que casou com a filha do maior inimigo deles, que era o Sambalate. E esse cara fez uma parada muito doida. Ele construiu um templo para substituir o templo de Jerusalém. E todos os samaritanos iam adorar não mais em Jerusalém. Eles iam adorar naquele monte. Aí começou a rivalidade. É o Deus daí, é o Deus daqui. É o de vocês ou é o nosso? O pau quebrou tanto que em 129 a.C., um cara chamado João Icário, ele pegou o exército dele e encheu a Samaria de soldado e destruiu tudo. Destruiu tudo. Vocês têm ideia do ódio dos samaritanos? Que o ódio que os samaritanos tinham dos judeus? Um ódio mortal. Agora, para piorar, na lei que era aplicada nos dias de Jesus, um mestre da lei nunca poderia conversar com a mulher. Só para vocês terem uma ideia, meninas, no primeiro século em Israel, vocês eram tão mal vistas que o homem não podia andar do lado da mulher dele na rua. Era vergonhoso para a cultura deles. Percebe o choque que Jesus faz? O dia que falarem para vocês que foi movimento político que deu dignidade para as mulheres, vocês mostram esse texto, tá? Que não foi feminista nem movimento político nenhum. Foi Cristo que deu dignidade para vocês. Foi Jesus. Ele para. Ele é um rabi. E ele pede água. Uma coisa básica para essa mulher. Tanto que os discípulos ficaram assustados. Falaram, o que Jesus está fazendo? Será que ele está pedindo informação? O GPS está quebrado? Uma coisa assim. O que Jesus está fazendo? Ele pedir informação. Ou, o que ele quer saber? Os caras não sabem, né? Aí ele começa o diálogo. Ela falou bem assim, você não tem com que tirar água, rapaz. Você está pedindo água para mim aí, você não tem com que tirar água. Aí Jesus, sem lé nem cré. Quando alguém lê, fala assim, não é possível. Jesus não tinha tomado o remedinho diário dele. Jesus faz uma pergunta louca para essa mulher. Ele fala com ela assim, olha só. Ela fala, olha, você não tem com que tirar água e tal. Ele diz, olha, minha filha, se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir água para ele. E ele ia te dar água que ia jorrar do seu coração aí, ó. Mas ela não tinha perguntado nada para ele. Da onde Jesus tirou isso, gente? Para falar com essa mulher? Por que Jesus fez isso? Aí ela falou assim com ele, você é maior que o nosso pai, Jacó? Você é maior que o nosso pai, José? Resumo, ela está dizendo assim, olha, Jacó demorou anos para fazer isso aqui, a gente adora até aqui agora, o que você acha que você vai fazer para você poder dar alguma coisa melhor para a gente? Aí Jesus olhou para ela e falou bem assim, então, eu posso te dar essa água, eu posso fazer isso por você, eu consigo fazer isso por você. Mas aí Jesus entra num negócio, você fala assim, rapaz, eu posso, mas vai lá, chama seu maridão que a gente conversa, pode ser? Ela olhou e falou, será que ele olhou meu Instagram e viu que eu já separei 5 vezes? Será que ele já me viu no Tinder e viu que eu estou liberada? Onde será que ele me viu? Será que ele viu eu tweetando o quê? Nada. Ele olhou e falou, aí ela falou assim, não, mas eu não tenho marido. Aí Jesus falou, claro que não, você já teve 5. E esse que mora com você nem seu marido não é. Aí ela assustou. Ela falou, da onde esse cara está tirando esse negócio? Como é que ele sabe disso? Aí ele pegou, ele falou assim, vai lá, fala com o pessoal, chama a turma para vir aqui. Ela sai correndo e chega pro pessoal e fala assim, gente, tem um cara aí que está sabendo tudo o que eu estou fazendo. Será que ele é o Messias?
Porque Jesus olhou e falou para ela assim: eu sou o Messias, eu sou o Senhor, eu sou o Messias. Aí você fala assim: mas pastor, por que é que você está falando isso? E o que isso tem a ver com o valor de uma vida? Eu queria que vocês acompanhassem 4 afirmações aqui sobre o valor, não que os gregos dão à vida, não que os cariaciquenses dão à vida, não que a Carta dos Direitos Humanos do século XIX dá à vida. Eu queria que vocês olhassem como Jesus dá valor a uma vida. Como Jesus dá valor a uma vida. E como a gente pode aplicar isso para vocês. A primeira afirmação do valor que Jesus dá a uma vida está dos versos 1 até o verso 9. E você observa isso especialmente a partir do verso 3. Mas por que, pastor Rômulo? Eu queria que você observasse, meu irmão, que como eu narrei para vocês, um mestre, no meio do caminho, meio-dia, para falar com uma mulher que, no mínimo, já teve 6 companheiros na vida. 5 maridos e o cara que mora com ela não é marido dela. Isso explica muita coisa no primeiro século. Jesus para conversar com essa mulher. E o que é mais interessante, observem que Jesus está preocupado em trabalhar o coração dela. Eu vou olhar isso depois com vocês. Mas isso aqui é sensacional. Porque a primeira afirmação do valor da vida que Jesus dá é que Jesus valoriza mais a vida da gente, Jesus valoriza mais você, mais a mim, do que qualquer condição da vida da gente. Jesus valoriza mais a mim, mais a você e mais a qualquer um do que qualquer condição. Jesus não está preocupado com a condição das pessoas. Percebam, irmãos, o momento que a gente vive. Nosso país, por exemplo, a gente vive num país que a fragmentação aumenta cada dia mais. Eu não sei onde a gente vai parar. As pessoas, a gente hoje em dia só fala de especialmente 3 coisas na nossa sociedade. A mídia só coloca a briga entre homens e mulheres. Tudo virou machismo estrutural e tudo é feminismo. Tudo. A vida virou uma briga entre homens e mulheres. E aí parece que, às vezes, a gente não consegue nem ter algum tipo de diálogo. Porque se a gente começa a conversar, não dá. Qualquer coisa, as pessoas estão em guerra. Eu aconselho jovens em universidades, os meninos não conseguem falar. Porque qualquer coisa que você fale, você é rotulado. Segunda briga que colocaram entre nós, entre cor da pele. Pessoas de cor A, pessoa de cor B. Como se isso fosse diferenciar, gente. E as pessoas começam a criar um estigma. Terceiro, entre a sexualidade de pessoas. É uma briga entre heterossexuais e homossexuais. Isso tudo, gente, em nome de justiça. Uma brigaiada que as pessoas não conseguem conviver. Isso tudo em nome de justiça. Aí o que eu acho interessante? Jesus não tem nada a ver com isso. E não está de lado nenhum desse negócio. De que lado Jesus está? Jesus está de tal lado. Não está de lado nenhum. Jesus não está de lado nenhum dessa papagaiada toda que inventaram. Jesus está preocupado com toda e qualquer vida. E todo aquele que se arrepende, Jesus está preocupado com ele. Todo aquele que quer uma nova vida, Jesus está preocupado com ele. Não importa a condição da vida de qualquer pessoa. E aqui eu estou dizendo, não importa mesmo. Não importa se você é homem, se você é mulher, não importa a cor da pele, não importa a condição social, não importa. Simplesmente não importa. Eu tenho pastoralmente conversado com muitas pessoas e não é incomum encontrar pessoas que sempre dizem assim: pastor, eu vou lá na igreja, qualquer dia desse eu apareço lá. Eu falo, tá, mas por que você não vai agora? Vamos lá, vamos comigo. Não, pastor, eu
eu tenho que acertar umas coisinhas aí. E aí, eu vou acertar umas coisinhas, depois que eu acertar esses negócios, aí eu acho que eu estou pronto. Aí eu acho que está legal para poder caminhar com Jesus. Aí eu acho que dá. Irmãos, não importa a condição da gente. O que as pessoas não conseguiram compreender ainda, e o nosso tempo, a gente não consegue entender ainda, é que não importa a nossa condição. Ninguém vai ajustar a vida antes para chegar em Jesus depois. Ninguém vai se ajustar e resolver todos os problemas dele antes para poder chegar em Jesus depois. Esquece isso. Esquece esse negócio. Isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. Jesus está preocupado em como nós chegamos nele agora. E aí às vezes encontro algumas pessoas que no meio da caminhada, por exemplo, tropeçaram, caíram. E não conseguem simplesmente voltar. Elas já tiveram muita comunhão com Deus e não conseguem mais ter. Elas já tiveram muita comunhão, às vezes com a igreja de Jesus e com o povo de Deus, e não conseguem mais ter. E aí o maior inimigo que a gente tem dentro da gente mesmo é culpa. É culpa. Porque a gente começa a falar bem assim, mas eu andava direito, eu andava com Deus e tal, e aí aconteceu isso no meio do caminho, não consigo mais voltar, não dá para vir. Ei, como assim? Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Jesus não está preocupado com a condição da gente. Jesus não diz assim, se você for arrumadinho, eu quero a sua vida. Se você for legal, eu quero a sua vida. Se você andar direito, eu quero a sua vida. Jesus quer a gente do jeito que a gente está. Jesus quer você do jeito que você está. A sociedade constrói muros, Jesus não constrói muros. A sociedade separa as pessoas, Jesus não separa as pessoas. Os homens têm conflitos, Jesus não tem conflito. Jesus nos chama a virmos e ficarmos perto dele, porque o valor que Jesus atribui a uma vida, a vida humana, a vida minha e a sua vida, é maior do que qualquer tipo de estereótipo. Agora, segunda afirmação que precisa ser dita. Ela está a partir do verso 15. E é importante você perceber isso. Jesus oferece uma água e eu vou falar dessa água daqui a uns minutinhos. Mas antes da água, deixa eu falar de um negócio sério. Porque se a primeira afirmação é que a vida humana para Cristo, a minha vida e a sua vida está acima de qualquer condição, uma segunda coisa precisa ser afirmada. Jesus ama tanto a mim e a você, que ele não vai jogar pecado para baixo do tapete. Jesus não vai jogar pecado para baixo do tapete. Mas por que, pastor? Porque ele ama. O que ele conversa com essa mulher? Ele falou, vou te dar água, filha. Calma, relaxa. Tá tranquilo, tem água para você. Mas, chama seu marido primeiro. Vamos trocar uma ideia aqui entre família. E daí ela vai lá e fala assim, então, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e fala bem assim, bom, claro que você não tem marido. Já teve 5, minha filha. Já teve 5. E o que você está morando com ele agora não é seu marido. Irmãos, eu posso tratar desse tema como sendo um psicólogo. Posso chegar e falar bem assim, vamos cuidar das dores dessa mulher. O psicólogo é bom nisso. Nossa, imagina como essa alma estava sofrendo. Já teve 5 maridos. Vamos cuidar das dores da alma dela. A mulher sofrida, né? Nossa, não quero dizer que não vá ser. Pode você ter 5 casamentos. Imagina como é que essa mulher sofreu pra caramba. Mas eu posso te garantir que isso não é o que o texto quer tratar não, cara. Não é não. Esse texto está preocupado com o que realmente é problema na vida de um ser humano. E não é dor na alma. Esse texto está preocupado com pecado, gente. Esse texto está preocupado com tratar pecado.
O que atrapalha a gente a viver uma vida com Deus é pecado. Eu não pode esquecer disso. O que atrapalha a gente a viver uma vida em potencialmente grande com o Senhor é pecado. Não adianta. E Jesus não vai jogar pecado para baixo do tapete. Ele não vai fazer isso. Não vai. Essa mulher vive em adultério com esse cara. Por que que terminaram os outros casamentos? Eu não tenho ideia, não vou julgar a pobre da mulher. Mas o que a gente pode dizer? O que você viveu no passado não é nenhuma justificativa para você viver no pecado agora. Isso é papo de psicólogo, papo de coach. Por que que ele é desobediente? Ah, ele é desobediente, ele é ladrão, ele é safado, ele é sem vergonha. Porque o pai dele era assim. Ah, ele é um adúltero, ele é pornográfico, ele não respeita a mulher, ele bate na mulher, ela não respeita o marido, ela não ama o marido. Por quê? Nossa, porque foi criado num ambiente ruim. Pra cima de Moá, cara pálida. Pra cima de Jesus. Botando culpa no passado. Botando culpa na criação. Botando culpa na genética. A culpa é seu coração, meu filho. Sabe por que que eu sou pecador? É por causa do meu coração. Sabe por que que você é pecador? É por causa do seu coração. Para de botar a culpa no meio que você foi criado. Dá nome para o pecado. Para de botar a culpa no seu pai e na sua mãe. Isso é o mundo que a psicologia deu pra gente. Pastor, então eu jogo a psicologia fora? Não, você pode usar. Agora, no momento em que você começar a querer justificar os seus erros com os outros... Porque o seu padrão é Cristo. O seu padrão é a palavra de Deus. O seu padrão é o evangelho de Jesus. E não adianta. Jesus está chegando. Vai restaurar a vida da mulher? Vai. Mas vai confrontar pecado. Vai confrontar pecado. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Com o maior amor do mundo. Porque eu, Rômulo, tenho que olhar para mim. E você tem que ter um espelho na sua frente e parar de pensar que, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, meu filho. É você que tem que estar aqui ouvindo isso. É você que tem que olhar e falar assim, Senhor, olhando para Cristo, olhando para a sua lei, o que tem que mudar aqui em mim? Senhor, olha para dentro do meu coração. O que eu tenho que mudar? O que tem que ser tratado, Senhor? Olhando a lei do Senhor que é perfeita, olhando Cristo que é perfeita, a perfeita revelação do Senhor. Senhor, o que eu tenho que mudar? O que tem que ser trabalhado? Porque o primeiro passo, meus irmãos, para você se ver livre de qualquer pecado. Qualquer pecado. Porque o que vão dizer para você no nosso tempo é assim, nossa, se aceita como você é. Da onde vocês tiraram essa loucura? Essa maluquice? Você é grosso igual o dente destroncado. Igual o dedo destroncado. Aí o cara fala assim, tem que aceitar, ele é assim mesmo. Assim mesmo. Nossa, ele é enrolado, ele é assim mesmo. Mentiroso, não, ele é assim mesmo. Miguelento. Dando migué até em pingo d'água, gente. Meus irmãos, por favor, olhem para dentro do coração de vocês. E vocês sabem, eu sei, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Vocês também têm o Espírito de Deus dentro de vocês. Vocês sabem que Deus está falando com vocês. Agora, o primeiro passo para você ficar livre de pecado é reconhecer. Tem que reconhecer. Só que sabe como é que a gente vive? O Rodrigo brigou comigo aqui. Aí ao invés de eu dar uma parada e falar, Rodrigo, não tá legal. Aí eu respondo ele na mesma moeda. Aí sabe o que a gente faz? Aí a gente vai conversar e eu chego para ele e falo bem assim, Rodrigo, cara, desculpa aí, mas você também, hein? Eu olho para Paula e falo assim, Paula, me desculpa aí, mas Paula, você também, hein? Cara, para de transferir as suas culpas.
para de transferir a sua responsabilidade. Seja honesto. Nós temos, as pessoas olham, a gente olha pecado como uma vergonha, e é vergonha mesmo. Mas eu queria que você tivesse um outro olhar. Você tem a condição de ser transformado por Jesus. Então, por exemplo, você lida com as suas redes sociais e nela, gente, pelo amor de Deus, é uma hiperexposição da gente o tempo todo. Tem uma turma que fica postando umas fotos que eu vou te contar uma coisa, hein? Hein, tem uns negócios do seu corpo aí que a gente não quer ver, não. Estou dizendo, assim. Entendedores entenderão. Pessoal que mostra umas partes do corpo aí, prefiro ver da minha esposa, sabe? Só ficar mostrando uns negócios aí. Hein, esconde esse trem aí, meu filho. Mas você ama a exposição do seu corpo. Você ama desejo. Você ama sexo. Tem que parar com isso, cara. Temperamento tem que mudar. Tem que mudar a maneira que você lida com o dinheiro. Tem que mudar a maneira que você se relaciona com as pessoas. Agora, a gente tem que pedir a Deus isso. Ou seja, primeiro reconhecer, depois a gente ir até o Senhor. E aí, se tá difícil tratar, você tem que ter 1, 2, 3 amigos que são pessoas que não vão só te ouvir. São pessoas que vão te aconselhar segundo a Escritura e são pessoas que vão te ajudar orando por você para você ficar livre, meu filho. Ou a gente leva isso a sério, ou a gente não consegue viver a vida que Deus tem pra gente. Jesus não vai jogar pecado para baixo do tapete, pessoal. Jesus não vai jogar pecado para baixo do tapete. Inventaram uma hipergraça de Deus. Concordo, a graça de Deus é hiper mesmo. Mas a graça de Deus não é para enfiar pecado e você ter pecado de estimação. Então, olha isso com carinho. Trata isso de maneira especial. Para reconhecer. Terceira afirmação. A terceira afirmação vai estar nos versos 10, 11, 12, depois nos versos 17, 18, 19, que é exatamente talvez o centro desse texto. Quando Jesus fala que tem uma água da vida para dar para essa mulher. Primeiro, quando um judeu fala água viva, e o que está na cabeça de Jesus? O que está na cabeça de Jesus é Isaías 55, Isaías 40, é Miqueias capítulo 4. Porque o que Jesus está dizendo? Para um judeu, água viva é sinônimo de água corrente. Isso é água viva para um judeu. Água corrente. Por isso que buga a cabeça da mulher. Porque Jesus fala assim, eu tenho água viva para te dar. Aí ela olhou e falou assim, mas peraí, esse poço tem 30 metros de fundura. Da onde você vai arrumar água corrente aqui agora? Não tem nenhuma torneirinha para você abrir, meu filho. Isso aqui não é um rio, isso aqui não é uma cachoeira. Aonde você vai arrumar uma água corrente para mim? Ela não está entendendo. Porque Jesus, ela está sendo literalista e Jesus está sendo profético. Ele está usando uma metáfora. Porque ele está usando, por exemplo, a metáfora de Isaías 55, quando ele diz assim, o profeta diz que quando chegasse o reino de Deus, todos poderiam ver e beber da fonte, da graça de Deus. Ela não consegue entender, porque ela está sendo literalista. E o que Jesus está dizendo? Primeiro, Jesus supera qualquer barreira. Segundo, Jesus perdoa qualquer tipo de pecado. Ele não quer que os seus pecados fiquem embaixo do tapete. Por isso que ele te ama tanto. Terceiro, Jesus tem um real sentido para a sua vida. Jesus tem um real sentido para a minha vida e para a sua vida. Ele diz, como assim, pastor? É simples, pessoal. Se você olhar Apocalipse capítulo 7, por exemplo, quando o reino dos céus chegasse, uma torrente de água ia jorrar de dentro da gente. Se vocês olharem o livro de Ezequiel, por exemplo, uma torrente de água ia inundar o povo de Deus. O que significa isso? Há uma plenitude. Quando eu estou falando de plenitude aqui, me entenda aqui, não estou falando de completude. Mas há, meus irmãos, em Jesus, uma dimensão para ser vivida por nós, que nós não vivemos. Há uma dimensão em Cristo para ser vivida por nós, que nós não vivemos. Te explico. A grande obra salvadora de Jesus
Ela não é uma ideia. A obra de perdoar os seus pecados, de ressuscitar dos mortos, se assentar à direita do Pai e derramar o Espírito sobre toda a carne, não é uma ideia. Não é uma conta matemática. Os livros podem até tentar descrever, e são importantes. Mas compreenda isso. O que o Novo Testamento fala da vida é em Cristo. E você só vai ver o Novo Testamento falando da vida em Cristo. É porque ele está falando de relacionamento com Jesus. Eu tenho água da vida para te dar. É porque Jesus e a sua obra vieram trazer para a gente relacionamento com o Senhor. Relacionamento com Deus. Por isso que ele trata pecado primeiro. E agora ele vai falar de relacionamento. Irmãos, quando o livro de Colossenses diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros de Deus, quando o livro de Efésios começa a dizer a lista de bênçãos que Deus nos deu através de Jesus, irmãos, são coisas grandiosas demais. Aí, olha para cá, por favor, só para você acordar. Está vivendo numa sociedade angustiada. Uma sociedade depressiva. Como eu trabalhei na última série, a sociedade do medo. Sociedade da ansiedade. A gente vive assim. Tudo. A gente vive assim. Com medo. Ansioso. Angustiado, preocupado, comendo os dedos, tudo, sem dormir, níveis de depressão altíssimos, níveis de ansiedade altíssimos. Aí, e eu não tenho problema com isso, como é que a gente resolve essas demandas da gente? A gente corre para o psiquiatra, toma 12 antidepressivos, 14 regulador de humor e 11 ansiolíticos e meio diferentes. Come com farinha. Não tenho problema com psiquiatra. Até te acompanho. Não tenho problema com medicação também. Tome, não tem problema. Mas irmãos, muitos dos problemas do nosso coração se dão porque nós não entendemos o nosso relacionamento com Jesus. Nós não desfrutamos da graça de Deus em Jesus. Na vida de um cristão, Spurgeon faz essas analogias o tempo todo. Deus tem um banquete pra gente. Imagine tudo quanto... Vocês estão com fome também, como eu? Eu vou comer costela agora, quando eu sair daqui. E o povo me chama para comer vaca atolada domingo, meio-dia. Se eu não aparecer 6 horas da tarde para pregar, vocês já sabem por quê, né? Tô agarrado na atolado lá ainda. Graças a Deus. Irmãos, ou a gente vai buscar na fonte certa, ou a gente vai continuar vivendo uma vida miserável. Eu não estou dizendo para você que tem. Eu estou te prometendo que tem. Eu estou te afirmando que tem. Eu estou dizendo para você abrir a sua boca e você rasgar o seu peito
dizendo para Jesus: eu quero viver uma vida mais intensa com o Senhor. Eu estou dizendo para você desligar um minutinho o seu telefone e falar bem assim: o pastor estava gritando lá na frente da igreja dizendo que tem um manjar do céu para comer, tem uma vaca atolada para comer, porque eu não aguento mais ser um miserável espiritual, que eu me fico enchendo e me entupindo de tudo quanto é coisa, do entretenimento, da adrenalina, de tudo que você puder imaginar, mas espiritualmente vive uma depressão da alma fora de série. E isso se reflete quando você olha no espelho, quando você se relaciona com seus filhos, quando você se relaciona com a sua mulher, quando você se relaciona no trabalho, tá com a cara de quem chupou limão 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque não foi beber da água da vida e da fonte. É de graça. Corra até Jesus, meu filho. Mas sabe o que eu acho que às vezes vocês querem? Às vezes eu acho que vocês querem que eu diga para vocês assim: vá subir o convento de joelho, vá fazer uma romaria. Eu acho que às vezes você quer que a gente chegue aqui e fala: olha, você precisa ir andando daqui a Belo Horizonte para quem sabe você ser perdoado, ou para quem sabe você achar que o seu pecado está pago. Você acha que talvez eu queria que falasse assim: olha, vai até lá, em Porto Seguro, compra 10 negócios daquele do Senhor do Bonfim, com todo respeito à religiosidade das pessoas, amarra esse trem aqui, prende. Quando Jesus só está dizendo para você assim: desliga o celular, fecha os seus olhos e se conecta comigo. Quando Jesus só está dizendo para você o seguinte: dá uma olhada na minha palavra, nela tem a minha vida, me busca que eu me manifesto para você. Feche os seus olhos, fique em silêncio, que eu me manifesto para você. Sem você precisar ir a lugar nenhum, sem você precisar fazer nada. Mas mestre, é nesse monte ou naquele monte? Jesus disse: já chegou a hora que não são templos, não são sacerdotes, sou eu. O que eu estou gritando para vocês aqui é: meu filho, seu mendigo espiritual, joga seu prato fora e vá sentar na mesa do Pai. Vá até Jesus, vá buscar dele água, vá buscar dele cura para a sua angústia, vá buscar nele cura para o seu caráter, para o seu casamento, para os seus filhos. Corra até Jesus, porque é de graça. Só que os seres humanos querem pagar e querem fazer alguma coisa. Não é nenhum poço, é para jorrar de dentro de você. Então não saia daqui hoje nem tomar uma posição na sua vida com Jesus. Sabe por quê? Jesus valoriza tanto a sua vida. Para onde essa mulher foi? E os versos 29 e os versos 30 vão deixar, 28, 29 e 30 vão deixar isso muito claro. Ela fica tão assustada com o que Jesus falou, que ela larga tudo. Ela abandonou o cântaro, passou a sede dela. Ela largou o cântaro. E ela ficou tão assustada com o que Jesus fez com ela, que ela larga tudo no verso 29 e ela sai correndo para a cidade. E ela chega na cidade e fala: pessoal, aconteceu alguma coisa. Eu encontrei um cara. E esse cara disse tudo o que eu estou vivendo. E sabe o que aconteceu? Observem o verso 39 comigo. Eu não li, guardei para agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tem feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. Ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Você está perdido? Perdido na vida? Perdido no mundo? Não sabe o que fazer? Às vezes olha o que eu estou fazendo.
Jesus ama tanto você que Ele quer dar um propósito para a sua vida. Jesus quer te dar um propósito. Quando essa mulher se encontra com Cristo, ela sai. E as pessoas começam a olhar para a vida dela e para o que ela falou. E que sermãozinho ruim dessa mulher, hein? Mas ela em um sermão já converteu todo mundo mais do que eu em mais de 10 anos de ministério. E sabe o que ela falou? Vem ver um cara que disse tudo que eu fiz. Eu falei, gente, eu fico estudando para pregar e essa mulher não falou nada. E a cidade inteira converteu. É sensacional. Isso é para pisar em mim. Ô, pregadora. Irmão, sentido da vida. Porque enquanto você está tentando ser aceito pela comunidade que você participa, meninas, jovens, homens, jovens, adolescentes, vivem para serem aceitos pelas suas respectivas comunidades. Vivem tentando se afirmar. Os homens são assim também, tentando ter as suas comunidades e se afirmar. Mulheres, os seus grupos. Vocês são tão sensacionais que vocês vão na igreja no banheiro em dupla ou em trio, meninas. Vocês são sensacionais. Rodando a vida tentando se encontrar com profissões. Jesus está dizendo assim, eu amo tanto vocês que eu vou dar um propósito para vocês. E o propósito é viver para a minha glória. E o propósito é simplesmente ser um espelho meu nessa terra. É simplesmente que a sua vida seja algo que vai refletir a minha glória para que as outras pessoas possam me ver através de você. Através do discurso dessa mulher. Através da vida dela. Pessoas começaram a ser transformadas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quero chamar os meninos aqui à frente para a gente encerrar. Honestamente, o que é mais importante para você hoje? Mais importante para você hoje é quantas pessoas te seguem ou quanto de Jesus tem em você para as pessoas olharem? O que é mais importante para você? São quantas pessoas têm inveja de você, porque isso massageia seu ego? Porque elas olham a sua carreira, olham a sua família, elas têm inveja de você, ou você se orgulha por ser um espelho de Jesus? Você se orgulha porque você conquistou muitas coisas, ou porque seu corpo é isso ou aquilo, ou porque você foi alcançado pela graça de Deus e a partir da sua vida as pessoas podem ser alcançadas pela graça de Deus? Quando Cristo é suficiente, irmãos, a vida muda. A vida muda. O propósito chega. Esse é o valor que Cristo tem para dar para a vida humana. Jesus não está preocupado com estereótipos. Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus quer você se arrependendo dos seus pecados. Jesus quer você em não conformidade com o pecado. Jesus quer você bebendo da água que Ele tem para dar, da vida que você tem para ter com Ele. Jesus só quer dar um sentido de vida diferente para mim e para você. Eu termino primeiro te convidando a contemplar o Senhor. Eu já fiz isso aqui outras vezes. Olhem que obra. Olhem que obra. Perdão, reconciliação com Deus. Os dons de Cristo estão sobre nós. Contemplem essa obra, irmãos. Nunca se esqueçam disso. Outra coisa. Olha para a sua vida. Eu preciso mudar. Eu tenho que mudar um monte. Eu tenho que mudar um monte. Eu preciso da graça de Deus porque eu tenho que mudar um monte de coisa. O que é que você precisa mudar? Terceiro,
Deixa eu te convidar hoje, porque na verdade esse convite é do Espírito de Deus. E a minha oração é para que os céus se abram aqui, para que torrentes de Deus caiam sobre você, sobre a sua vida, para que a água viva caia sobre nós aqui agora, para você ser liberto, para você começar a viver a vida que Jesus quer que você viva perto dele. E essa é a nossa oração, porque a gente quer corações realmente avivados, cheios do Espírito, gente que ama Jesus, porque foi amado por Ele.